Bom dia, galera. Hoje é dia 4 de outubro, 10h41 da manhã. Gente, eu quero gravar sobre as técnicas que os pastores do sistema usam para manipular as pessoas nos seus cultos evangélicos. E não é só pastor evangélico não, hein? Tem alguns pais de santos. Na verdade, gente, pessoas de todas as religiões que têm má intenção, até gente mesmo da nova era, da New Age aí, usam dessas técnicas, entendeu? Mas ela anda sendo muito amplamente usada em cultos evangélicos, cultos gospel brasileiro, né? Então, que esses pastores que não são pastores de verdade, são pastores do sistema, são lobos, devoradores, usam para manipular e obter vantagem financeira e obter um bando de gente fazendo aquilo que eles querem. Inclusive, muitos deles praticam, né, estelionato, né? Estelionato é você obter um dinheiro, fazer a pessoa obter um dinheiro de forma mais ou menos ilícita, né? Depenando o patrimônio, o dinheiro de uma pessoa. E então, gente, cuidado com esses pastores do sistema, viu? Eu volto a falar, sabe? Eu sei que tem muita gente fazendo sacanagem pro meu lado, de todas as religiões. Porém, eu falo mais pros cristãos, porque eu vim do meio cristão, né? Mas isso aqui, gente, serve para você que segue um líder religioso, independente da religião, isso serve para você também. Mas, gente, esses pastores eles usam de técnica neurolinguística, de PNL, programação neurolinguística, programação ou reprogramação neurolinguística. Eles usam de hipnose coletiva. Eles exploram os medos das pessoas, a culpa. Então eles amplamente usam da culpa para sempre manter as pessoas fazendo aquilo que elas querem. Eles utilizam a Bíblia, as Escrituras, para sempre estar incutindo medo, sempre estar incutindo culpa nas pessoas. E então vocês tomam muito cuidado com esses pastores do sistema, viu? Pastores, lobos, devoradores. Eles estão usando nos cultos evangélicos por aí, e mesmo não igrejas evangélicas, mas igrejas cristãs em geral, técnicas de programação neurolinguística em vocês, que, gente, na verdade isso não é novidade. Hitler usava hipnose coletiva para seduzir, para manipular aquela legião de nazista, na Alemanha nazista. Gente, isso não é novidade. Desde que o mundo é mundo, se usa técnica de hipnose coletiva, né? Acho que desde do Jardim do Éden, a serpente seduziu a Eva, e uma das características da cobra é hipnotizar o ratinho, sabe? A cobra lança um olhar no rato, o rato fica paralisado e ela vai lá e simplesmente come ele. É uma técnica de hipnose que existe no natural, que existe no meio animal. Então acho que desde que o mundo é mundo existe técnica de programação neurolinguística, técnica de hipnose individual, de hipnose coletiva, mas na antiguidade se dava outros nomes, né? E às vezes até o mesmo levava o nome de magia, sendo que é pura ciência, né? Então vocês tomam cuidado. Vocês tomam muito cuidado, procurem entender, saber o que é as técnicas que esses pastores usam de manipulação, para vocês não ficarem caindo no conto do vigário, achando que está tendo uma experiência espiritual e não está. Existem realmente, gente, eu não estou aqui negando a espiritualidade não, porque eu acho assim, quem nega fatos espirituais, você não pode nem ser cristão. Que nem hoje eu vejo aí um bando de louco aí falando que não existe possessão demoníaca,
Você vai na igreja fazer o quê se você não acredita no mundo espiritual? Se você não acredita no diabo? Se você não acredita em anjo? Você vai fazer o que na igreja, meu amigo? Se você não acredita no mundo espiritual. Então, assim, existe essas coisas realmente, mas também, gente, existe manipulação psicológica ali. Tem o fenômeno da ecolalia, que é a mudança de voz de uma pessoa. O fenômeno da prosopopeia. Prosopopeia é a mudança do aspecto do rosto da pessoa. Uma pessoa que está endemoniada lá na igreja, ela muda a voz. Ecolalia. Procurem saber o que é ecolalia. Uma pessoa que está lá endemoniada na igreja, ela passa pela prosopopeia. Eu tô falando dos falsos endemoniados, não os verdadeiros, tá? Ela muda o aspecto do rosto. Força acima do normal, sancionismo. Então, gente, em cultos pentecostais, cristãos, evangélicos da modernidade, tem gente que tá ali com problema psiquiátrico na igreja, problema psicológico, ou são pessoas extremamente solitárias. Estava vendo um estudo, né? Eu estava lendo sobre um estudo das pessoas que são mais presas fácil. São pessoas que têm problemas psicológicos, pessoas que são muito solitárias, ela só tem a igreja. Você já viu aquelas pessoas que só sabem viver de igreja? A pessoa não namora, a pessoa não transa, a pessoa não tem vida social, não tem uma vida profissional bacana, só sabe viver, falar de igreja, só sabe consumir aquilo, só sabe viver aquilo 24 horas. É uma pessoa solitária, entendeu? E são as presas mais fáceis. Mulher de meia idade, carente, de homem, meia idade ou mesmo na terceira idade, homens e mulheres, né? Os dois sexos. Então eles pegam essas pessoas aí, gente, e fazem. Porque eles estudam, gente. Vai achando que esses pastores são tapados. Eles fazem vocês de tapado. Porque o narcisista não é tapado. O sociopata, eles geralmente são seres inteligentes. E eles estudam técnicas de como alienar vocês melhor. Seu lobo, por que você tem a boca tão grande? Para te comer melhor. Por que você tem um nariz tão grande? Para te cheirar melhor. Por que você tem os olhos tão grandes? Para te olhar melhor. Então eles vão fazer tudo que for melhor para eles para poder abocanhar vocês melhor. Então eles vão estudar a técnica de programação ou reprogramação neurolinguística mesmo, PNL, que é considerado uma pseudociência, não é considerada exatamente uma ciência, mas ela está em ascensão, ela é muito comercializada, existem cursos e mais cursos aí. Não é algo proibido, mas é considerado uma pseudociência. Não é considerado uma ciência, uma psicologia exatamente convencional, né? E então, gente, vocês têm que tomar cuidado com esses pastores lobo devoradores. Quem não viu a série que eu gravei aí de mais ou menos, sei lá, acho que foi uns 7, 8 vídeos, nem sei, que eu contei meu testemunho que eu tive com pastores do sistema. E por isso que eu voltei a gravar esse vídeo, sabe? Falando dos pastores do sistema. Porque eu já ia gravar esse vídeo junto com aqueles... Quando eu gravei aquela série lá, eu acabei não gravando. Mas agora eu senti necessidade de gravar. Então, gente, outra coisa, sabe? Cultos evangélicos, lá, reuniões nazistas. Gente, lá mesmo, ao modo. Os cursos cristãos evangélicos são exatamente ao modo de reuniões nazistas, quando Hitler reunia aquela multidão de pessoas para propagar as ideias preconceituosas nazistas contra negros, contra gays, contra ciganos e principalmente contra judeus. Vê os vídeos aí da Alemanha nazista. Ele usava técnica de persuasão, oratória, eloquência e principalmente hipnose coletiva que ele aprendeu com os hindus, que ele aprendeu com o povo da Índia, que inclusive
todo mundo fala dessa, entre aspas, contradição, né? Mas os próprios nazistas pagavam pau para os indianos. Eles não, embora os indianos eram um povo cinza, né? Parece que é o único povo cinza de cor acinzentada no mundo. Os nazistas pagavam pau para eles, não consideravam eles uma raça inferior. Mas por quê? Porque os indianos são os verdadeiros arianos, né? Eles são os verdadeiros arianos. Uma classe extremamente evoluída espiritualmente. E não os europeus loiros, germânicos, alemães. Então ele aprendeu essa técnica de hipnose coletiva, né? E... gente, em cultos evangélicos, eles aplicam essas técnicas a rodo. Eles falam uma palavra cadenciada. A voz desses pastores evangélicos, quando não estão gritando, berrando, eles estão falando cadencialmente. Ou seja, cada sílaba que eles falam tem exatamente o mesmo tempo, seguindo o mesmo padrão, para ir te hipnotizando. Como uma cobra, como uma serpente, vai hipnotizando a Bíblia, vai hipnotizando o rato ali, o camundongo. Eles seguem uma cadência na voz. Quando eles não estão berrando, eles estão falando de uma maneira ali cadenciada, exatamente no mesmo tempo. E se não é exatamente no mesmo tempo, é seguindo um tempo padrão de programação neurolinguística, onde ele vai seduzindo, hipnotizando aquela massa alienada. E eles trabalham com as suas fobias, com seus medos. Eles trabalham no sentido de demonizar tudo o que não faz parte do sistema de visão que eles querem que vocês tenham, aquele tipo de visão, aquele olhar, ver tudo sobre aquele prisma específico que eles querem que vocês vejam. Eles embutem na cabeça de vocês que vocês são privilegiados, que vocês são especiais, que vocês... Na verdade, não é só os pastores evangélicos, toda religião faz isso. Só que os pastores evangélicos fazem isso muito mais do que as outras religiões, do que seitas que existem mundo afora, seitas que tem no Brasil por aí. É que os pastores do sistema, não estou falando os verdadeiros pastores, tá? Estou falando os pastores do sistema. Eles fazem isso muito mais que em qualquer outra seita e qualquer outra religião. Então eles incutem em vocês que vocês são pessoas privilegiadas, detentores da verdade, protetores da verdade. Somente vocês têm a verdade. Somente vocês vivem a verdade. Vocês são privilegiados porque vocês têm informações privilegiadas a respeito da verdade. E quem não está com vocês está na mentira. Gente, toda religião faz isso, tá? Volto a falar. Porém, pastores evangélicos do sistema fazem isso com muito mais ênfase. E eles, muitas vezes, cultos evangélicos. Por que sempre tem música hoje em dia? Porque ali já faz parte. Porque no céu tinha música, barari bororó, ok. Num culto normal. Mas num culto de pastores evangélicos, aquela música faz parte de uma estratégia de hipnose. Porque toda aquela gritaria neopentecostal, de cultos neopentecostais, onde todo mundo grita, misturado com aquela música, misturado com bater palmas, misturado com instrumentos tocando, misturado com gritos dos mais variados possíveis, cada um gritando uma coisa diferente, glória a Deus, aleluia, terra, fogo, água, ar, daqui a pouco vira Capitão Planeta, só falta, né? Terra, fogo, ar, água, coração, Capitão Planeta. Só falta aparecer o Capitão Planeta nesses cultos evangélicos. E,
Gente, eu vim de igreja evangélica e vim de igreja evangélica pentecostal, tá? Eu tô falando que existe o verdadeiro pentecostalismo e existe o auê. Existe o reteté. Você sabia que o reteté não é de Deus? Inclusive, até macumbeiros falam isso. Não é só gente de igreja evangélica não, viu? Eu vim de igreja pentecostal. Frequentei muito tempo a igreja pentecostal. Eu sei o que é uma igreja pentecostal de verdade. E existe no meio do movimento pentecostal, existe um movimento subjacente, né? Paralelo, que é o reteté. Quem já ouviu falar do reteté aí? Sapatinho de fogo. O sapatinho de fogo, a irmã do manto, o coque de fogo, né? As irmãs do coque. Gente, reteté não é de Deus não, viu? Existem os verdadeiros manifestações do Espírito Santo e existem fenômenos humanos e até mesmo fenômenos diabólicos se passando como fenômenos de Deus, não sendo. Reteté não é de Deus, viu? Até macumbeiro fala isso. Ei, fica aí girando, isso daí é para quebrar seu anjo de guarda. Esse gira-gira que existe nesse reteté por aí, pessoas girando que nem um peão, isso aí vem dos cultos afro-brasileiros, que significa você quebrar o anjo de guarda de uma pessoa. Principalmente acho que girar para a esquerda, uma coisa assim. Os próprios pais dizem, gente, eu acompanho, eu sou estudioso de religiões, eu adoro estudar religiões. Eu acompanho canal budista, canal de tudo quanto é jeito. Eu acompanho pais de santo, canais de pais de santo. E eles falam que o reteté não é de Deus. O fenômeno gospel, o Espírito Santo é uma coisa, mas existe muita gente que saiu do meio da Umbanda, do Candomblé e sente saudade. E essa saudade, a pessoa externaliza aquilo no meio do reteté, fica ali rodando. Mas o próprio Pai de Santo falou, ficar rodando na igreja vem da cultura afro-brasileira, que significa você rodar, é você quebrar o anjo de guarda da pessoa, aquela proteção espiritual que a pessoa tem, o anjo da guarda, para melhor pegar, né, as coisas ruins que você quer lançar naquela pessoa. Gente, outra coisa que eu quero falar aqui de muito sério, talvez o mais sério, talvez não, o mais sério que eu deveria ter falado no começo, né? Não deixado para o fim, mas enfim. O mais sério que acontece nesses cultos pentecostais ou cristãos modernos, dos pastores do sistema, não é nem a técnica de programação neurolinguística, não é nem o estelionato, não é nem a hipnose coletiva, não é nem a pessoa explorar os seus medos, suas fobias, não é nem o pastor explorar o seu sentimento de culpa ou fazer você se sentir especial, detentor da verdade e tudo que eu já falei aqui. Nem mesmo explorar alguns fenômenos... antes de eu falar isso, deixa eu falar uma coisa que eu comecei a falar, não terminei. Eles exploram, gente... Nos cultos evangélicos, a psicologia explica que existe o subconsciente, o consciente e o inconsciente. E nos cultos evangélicos, aquela cacofonia é uma mistura de sons que não tem nada a ver um som com o outro. É uma cacofonia. Então o excesso de bater palma, um falando glória a Deus, um falando aleluia, o outro falando queima, fogo, terra, ar, Capitão Planeta... E junto com som, junto com o pastor gritando, berrando, junto com gente sapateando, batendo o pé no chão, gente batendo palma. Aquilo vai fazendo um mix. É como se colocasse no liquidificador o seu consciente, o inconsciente e o subconsciente no liquidificador e batesse. E diz que nesses cultos evangélicos e nesses cultos cristãos desses pastores do sistema... Eles misturam o inconsciente, o consciente e o subconsciente tudo numa hora só. E é daí que acontece essas falsas possessões demoníacas, onde a pessoa existe a ecolalia, que é a mudança da voz, a prosopopeia, que é a mudança da fisionomia do rosto, o sancionismo, que é a hiperforça, que é um demônio, não é um fenômeno puramente psiquiátrico.
Então, nesses cultos, não só de pastor evangélico, mas, enfim, de todo mundo que aplica essas técnicas, inclusive de algumas seitas, né? Eles conseguem misturar e fazer vir ao mesmo tempo, porque está separadinho, consciente, inconsciente e subconsciente. Mas nesses cultos, com essa cacofonia de sons, eles misturam as três coisas, e as três coisas parece que convivem ao mesmo tempo, o subconsciente, inconsciente e o subconsciente, consciente e o inconsciente ao mesmo tempo. E é daí que acontecem esses fenômenos. Que as pessoas, todo mundo tem trauma. A pessoa mais normal do mundo, no inconsciente dela, ela tem algum tipo de trauma. Todo mundo tem algum tipo de trauma. E aí, quando mistura o consciente, inconsciente e o subconsciente de uma vez só, esses traumas, esses medos, essas fobias emergem. E emergem na forma de uma nova personalidade, o demônio. Onde acontece a mudança da voz, a mudança do rosto e por aí vai. E, gente, mas isso eu estou falando em pseudo manifestações demoníacas, tá? Não estou falando das verdadeiras. Existem as verdadeiras. Existe o verdadeiro manifestação do dom do Espírito Santo. Existe a verdadeira manifestação demoníaca. Existe. Lógico que existe. Se você não acredita nisso, você não é cristão. Vai fazer o que na igreja se você não acredita em demônio? Se você não acredita em anjo? Lógico que existe. Só que esse vídeo aqui é para vocês tomar cuidado com as falsas. Para você não cair no conto do vigário. Para você não ser feito manada. Para eles não te fazerem programação neurolinguística ou reprogramação, técnica de hipnose coletiva, e fazer você de gado para você votar naquele candidato específico que ele quer que você vote, para você ser macaco e macaca voador fazendo servicinho sujo na rua, defendendo uma verdade que eles incutiram na sua cabeça, que você é detentor daquela verdade, que você é privilegiado por só você conhecer a verdade, e tá todo mundo errado, só você certo. Tudo isso para praticar estelionato. Tudo isso para obter vantagem financeira, principalmente. Mas, gente, de tudo que eu falei até agora, eu deveria ter falado no começo, né? Mas, enfim. O principal, mais grave, gente, pastor... Eu acho que vou ter que fazer um outro vídeo, gente, que esse vídeo já ficou grande. Eu vou fazer um outro vídeo. É isso, galera, vou fazer outro vídeo. Falando só desse tema agora.